Aprovada pela Câmara dos Deputados do Paraná em 2012, a região metropolitana de Umuarama, que reúne 23 municípios da Associação dos Municípios de Entre Rios, AMI-Rios, não saiu do papel e acabou ficando somente no discurso. 6 anos depois da autorização, a ideia está cada vez mais distante. É que o prazo para que os municípios cumprissem uma série de exigências, entre elas a elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional, acabou agora, em 2018, e o plano não foi apresentado. Dos 23 municípios que fariam parte da RMU de Umuarama, apenas Umuarama cumpriu com as etapas necessárias para a efetivação do projeto, que poderia ser o principal motor para o desenvolvimento regional integrado dos municípios. Além da falta de vontade política de parte dos prefeitos, a própria lei que criou a região metropolitana de Umuarama era antiga e não contemplava as necessidades atuais, o que também foi determinante para a sua não implementação. A confirmação é do doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Nacional de Buenos Aires e especialista na área de pesquisa e desenvolvimento regional sustentável do Instituto Federal do Paraná de Umuarama, o advogado Tarcísio Teixeira, que ajudou na construção de uma minuta de uma lei. Ele espera que após as eleições, o novo governo que assumir, o Estado volte a discutir essa questão, que segundo ele é um dos passos mais importantes para a implementação de uma política pública de desenvolvimento regional. Umuarama sim teve interesse, né? Inclusive algumas lideranças aqui que hoje estão atuando no executivo, a nível de secretariado, promoveram reuniões, né? O problema é que faltou esse conhecimento e essa conscientização dos prefeitos da região metropolitana que foram então criada para a importância disso. Mas a própria lei que criou a região metropolitana de Umuarama era uma lei antiga, né? Foi pego um modelo do período que se criavam as regiões metropolitanas no período da ditadura e foi feita uma cópia disso para se criar a região metropolitana. O senhor acha que por isso que não foi para frente, então? Não vai para frente porque são vários fatores. Falta estrutura do Estado, faltou preocupação do ex-governador nesse sentido, né? Faltou conscientização e educação dos prefeitos para que isso ocorresse, né? E a própria secretaria que estaria responsável por consolidar essas regiões metropolitanas também não se moveu nesse sentido. Então foi colocado um projeto, acho que assim, num afã de se promover, de achar que seria uma coisa muito interessante, mas sem o devido preparo de todos os agentes políticos e da própria comunidade para que isso ocorresse. Eu espero, né, estou na torcida para que o eleito retome essas discussões novamente, né? Inclusive, eu participei, né, da escrita de uma minuta de uma lei, né, que foi entregue, inclusive, a alguns deputados, mas não houve nenhum retorno por parte deles, né? Para que se discutisse, inclusive, a formação das regiões metropolitanas no Paraná, com esse outro modelo, que seria uma lei mais moderna e também olhando alguns modelos fora do Brasil de desenvolvimento regional. Se criada, a região metropolitana de Umuarama seria formada por 23 municípios, entre eles o município de Perobal, que tem um pouco mais de 5 mil habitantes. Para o prefeito Almir Almeida, a efetivação da região metropolitana seria um passo extremamente importante para que o município pudesse desenvolver as suas potencialidades econômicas de forma integrada, gerando emprego e renda à população. Ele afirma que, apesar de alguns avanços para fortalecer a região, com as estruturas necessárias para atrair investimentos, como a viabilização do aeroporto regional de Umuarama, muita coisa ainda precisa ser feita, principalmente sobre as vocações econômicas de cada um dos 23 municípios que fariam parte da RMU. Rodrigo, eu também estou muito preocupado com relação a isso. Os próximos governantes deveriam ter uma preocupação e olhar com bons olhos para os municípios pequenos, principalmente a nossa região noroeste do Paraná, que era preciso que se o governo que seja ele, qual for que assumisse o governo, que fizesse um estudo bem aprofundado de vocações regionais, para poder abrir esse desenvolvimento, porque isso faz parte da nova política, da preocupação com o futuro, porque a gente se preocupa muito com relação à PA 323, que é um elo de desenvolvimento que precisa acontecer. Primeiro seria a questão do aeroporto, mas graças a Deus o prefeito Celso Pozzebon já está colocando isso, resumindo essa questão aí, que acho que até o final do ano a gente já deve ter voo.
Então essa questão já começa a ser vencida. O que precisa agora? Precisa ter esse olhar com bastante preocupação às vocações regionais. E isso não se sentou ainda para discutir, não se sentou ainda para poder viabilizar os recursos com relação às nossas vocações, tá? Eu estou falando, por exemplo, de que há uma produção muito de grande escala de soja em toda a região, mas não tem uma esmagadora. Então é isso que tem que começar a se discutir. Eu estou falando do leite, igual tem em Perobal, uma grande quantidade de produto, que temos um laticínio só que industrializa, o outro leva para fora. Então tudo isso tem que ser discutido e ver e incrementar recursos para que seja agregado valor para os pequenos municípios. Com o prazo limite para que os municípios cumprissem o procedimento ou os procedimentos para a instalação da região metropolitana de Umuarama expirou agora em 2018, é necessário que toda a lei seja readequada, ou seja, que haja uma readequação na lei, ou, o que é mais viável, que uma nova lei, uma lei mais moderna da região metropolitana seja criada. Entre os benefícios da região metropolitana estão os concedidos a partir do Estatuto das Metrópoles, que prevê inclusive acesso a novos recursos previstos para as regiões desta natureza. A região metropolitana de Umuarama, se efetivada, seria composta pelos municípios de Alto Paraíso, Cruzeiro do Oeste, Ivaté, Perobal, Maria Helena, Xambrê, Autônia, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Nova Esperança, Cafezal do Sul, Cidade Gaúcha, Douradina, Francisco Alves e Caraíma, Iporã, Mariluz, Nova Olímpia, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapejara e também Tapira. Depois de constituída, a RMU contaria com 2 conselhos, um conselho consultivo e um outro conselho deliberativo. Entre as funções destes conselhos está a elaboração de um plano de desenvolvimento que tem o objetivo de atuar de forma integrada ou integrar os municípios, dando a possibilidade que cada um deles discuta e construa um projeto, e depois isso é feito de forma integrada, pensando no desenvolvimento regional, respeitando as vocações econômicas de cada uma das 23 cidades que compõem a região metropolitana de Umuarama.